Olá, paz do Senhor para todos, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Voz Clama do Deserto e a mais uma programação. Fique conosco, tá bom? Até o fim. Se você não for cadastrado, se cadastre, faça parte desta família, que é a família do canal aqui, a Voz Clama no Deserto, onde sempre estamos a refletir na Palavra de Deus, a conhecer conteúdos da Escola Dominical, enfim. Esteja conosco, que Deus, por intermédio de Jesus, a todos nós, venha nos abençoar. Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus. Uma gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui dentro do quadro, onde que trata da lição dominical da editora Betel, cujo ministério é da Assembleia de Deus da Madureira e demais e tantos outros ministérios que fazem uso da revista dessa editora. Estaremos aqui então concedendo a você essa oportunidade. Você que não tem a revista, você que é membro da Igreja Assembleia de Deus da Madureira e que não é frequentador da escola dominical, mas gostaria e por algum motivo você não consegue ter essa liberdade ou algum motivo que faz com que você não possa estar ali, você também de outro ministério que usa essa revista, o canal A Voz Clama do Deserto vem trazendo para você essa condição de aqui você poder, pelo menos, estar tendo conhecimento do conteúdo que vai ser tratado na sala de aula no próximo domingo. Esse é o principal objetivo de cada um desses quadros, tanto o Betel Classe Adulto como o Betel Classe Jovem, e também aqueles que fazem uso da revista da editora da cada publicadora Assembleia de Deus, a CPAD, e em que tem os 3 quadros ali, né? Que é o quadro Estudando Junto de Adulto, Jovens Sois Forte, que é o Jovens, e Adolescente de Deus, que é a classe dos adolescentes, lições dirigidas a essa classe. Tem muitos ministérios que ainda tem a sua classe ali, né, de adolescentes separada da de jovens. E por isso, também essas lições ela tem esse mesmo objetivo principal, conhecer o conteúdo. Quando isso acontece, o vídeo aí chega em torno de 15, 19, no máximo 20 minutos. Se você vê aqui que o tempo está acima de 20 minutos, é porque o Senhor falou alguma coisa conosco, fez nos refletir de alguma forma, algum ponto. Isso na confiança que precisamos ter e a certeza de fé que Deus ele nos usa. Deus usou uma jumenta, como é que não pode nos usar? Basta nós termos a disposição correta em querer ouvir a Deus e não se preocupar com aquele que prega, aquele que ensina, aquele que divide, né, essa reflexão, que o caso aqui do canal nós estamos aqui, eu estou dividindo com você uma reflexão. Não estou aqui na condição nem de pregador, nem de pastor, muito menos de professor. Estou aqui na condição de estudante. E aqui eu divido com você algumas reflexões que Deus me traz à luz pelo tempo de fé, pelo conhecimento, pelos estudos já feitos. E eu só louvo a Deus por isso e nada tenho a me gloriar, a não ser no Senhor Jesus. Porque é Ele que nos capacita. É Ele que nos faz lembrar, o Espírito Santo, das palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Então esteja conosco aqui até o fim. Na lição aqui da Betel Classe Jovem, nós temos aqui deixa eu ver aqui. O quadro, editorial Betel, né, outro ministério, que no caso agora será tratado a revista de jovens, que tem como tema central aí, né, revista Betel Classe Jovem, Carta aos Romanos é o tema central, e cujo título aqui, até mesmo desse trimestre, esse 4 trimestre, que Deus ele nos convida, né? Deus nos requer de nós a santidade.
Então, em busca da santidade. Bom, esse é o título daqui do tema central que vai tratar aí da carta de Romanos, tá bom? E a lição de momento, em que estaremos já conhecer o conteúdo, é a lição número 6, a doutrina da adoção. O que a Bíblia nos ensina a respeito da adoção que nós recebemos, né, por meio da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos compreender, dentro do possível, pelo menos, o que o conteúdo nos diz a respeito desse assunto, tá bom? Para tanto, antes vamos estar orando como é de costume, para que o Senhor nos venha nos abençoar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos o Senhor na tua santa, gloriosa presença e queremos, Senhor, pedir perdão do nosso pecado, te agradecer por este momento que aqui estamos a meditar na tua santa e gloriosa palavra. Queremos também, Senhor, te pedir a tua bênção durante esse período, a todos quanto aqui venham estar, que esse canal, Pai, cada publicação aqui, programação, não seja outra coisa a não ser uma flecha da tua aljava, né, e pela instrumentalidade do Senhor e da tua vontade, ó Pai, segundo o brilho e paz da tua vontade, muitos venham ser alcançados, ó Pai, para a salvação, como também, Senhor, para edificação, para consolação, e quando carecer, Senhor, desta necessidade também para exortação. Faz isso, Pai, em nossas vidas. Isso começando por mim, Pai. É o que nós pedimos. Já te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Está abrindo aqui a lição. Texto áureo diz: por que não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, olha só, de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. O mesmo espírito testifica, não é espírita, tá, amado? É um erro de ortografia aqui, né, por parte da publicação. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito, olha só, que somos filhos de Deus. Então, o que nós podemos entender aqui, caro jovem, é que todos aqui que estamos junto conosco, é que a primeira questão de uma consciência de que somos salvos, uma convicção de salvação, está nessa experiência. Porque a salvação não se trata de ser participantes de um corpo, de um ministério. A salvação não se trata de termos uma carteirinha de membro. A salvação não se trata de estarmos cumprindo as ordenanças do Senhor Jesus na questão da nossa trajetória cristã, como o ID, como o batismo e até mesmo como a ceia. Eu digo isso, caro jovem, na questão estrita do assunto. O que nos dá a garantia, a convicção de salvação, não é o exercício desta prática, mas a fonte pela qual nos leva a praticá-la. Ou seja, a convicção de que o Senhor nos dá que somos filhos de Deus. E isso nós vemos aqui na palavra de Deus. Deixa eu ver aqui onde está. Deixa eu só voltar para aqui para a lição. Voltar aqui para a lição, eu vou... Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu não liguei. Eu não abri a Bíblia, né? Vou abrir aqui rapidamente. Faz parte, né? Estamos ao vivo, não tem problema nenhum. Bíblia que sempre usamos aqui no canal, né? E quando nós vamos aqui para João, né? O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, né? A palavra do Senhor diz assim, ó. Mas a todos quanto receberam a Jesus, aos que creem, ó, só é a fé que tem esse pontapé inicial depois, a partir do arrependimento. No seu nome, deu-lhes o poder, olha só,
de se tornarem filhos de Deus. E esse poder, ele se revela justamente, né, nessa convicção, não da mente, né? Não de um bojo do conhecimento da palavra de Deus, que precisamos crer no Senhor Jesus, mas de uma experiência autêntica, amados, com Deus, de transformação. Porque ele diz aqui, ó, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos. Abba, Pai, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Que maravilha! E quando entendemos isso, caros jovens, sabemos que não podemos agora fazer parte com o modelo em que outrora convivíamos. Como filho de Deus, não podemos, né, declarar que somos filhos de Deus ou crer que somos filhos de Deus, ter essa convicção e estamos aí à mercê de uma vida prática em pecado. Tudo que a Bíblia condena não pode fazer parte mais da nossa vida. Por quê? Porque somos filhos de Deus. Então a nossa essência já não é mais humana, carnal, mas ela é espiritual. Por isso que Paulo, certa vez, disse aos Coríntios, eu já não falo a vós, já não posso falar a vós como a espirituais, não sei como carnais. E observe que eles eram nascidos de novo, observe que eles eram participantes dos dons espirituais, até na sua integralidade, ali a igreja tinha todos os dons, porém, ainda assim, estavam, né, sob uma falsa consciência que levava eles a praticar algumas atitudes que já não convinha àqueles que serviam ao Senhor. Porque estava havendo ali uma competitividade frente à instrumentalidade de Deus através dos dons. Porque tudo quanto o Senhor vem a fazer através da nossa vida, caro e querido jovem, isso é uma dádiva de Deus. E por isso que o Senhor Jesus disse, de graça recebei e de graça dai. Os dons não é para a nossa vanglória, muito menos para nos colocar sobre uma plataforma de reconhecimento. De maneira alguma. Será testemunho? Será real? Sim. Assim foi com os apóstolos, quando através do poder de Deus e do dom que receberam, saíram a pregar o evangelho e a operar vários milagres, a ponto até mesmo da sombra do apóstolo Pedro. Eles colocavam o enfermo na sombra, tamanha era a multidão atrás de Pedro, a seguir a Pedro, a ouvir a Pedro, e a Pedro também ali está estendendo a mão e curando. E diz a Bíblia que eles colocavam ali só pela sombra. Quando Pedro passava, a virtude de Pedro ali, pela questão da fé daquela pessoa, aquele enfermo era curado. Então, é o importante nesse texto áureo entendermos que a convicção da salvação ela existe em nós. Antes até mesmo das obras. Isso eu estou falando na questão pessoal. Não estou falando na questão pública, na questão pessoal. Essa convicção vai existir em nós. O Espírito Santo vai testificar, ó, você é filho de Deus. Então, que possamos considerar essa posição aqui agora, o Senhor tem nos colocado por adoção. Verdade aplicada, a adoção pela obra do Filho permite que os redimidos desfrutem da comunhão eterna com Deus Pai. Nós que estávamos condenados, né, à vergonha eterna, ao desprezo eterno, pela intervenção de Deus hoje, né, por sermos participantes desta adoção, né, o Senhor nos tomou, né? E assim, a exemplo de um processo de adoção, onde se avalia o interessado a adotar aquela criança, as exigências que são feitas, isso já visando, né, o bom desenvolvimento daquela criança que vai ser colocada às mãos e ao seio daquela família, na questão do seu desenvolvimento, na questão da sua proteção, na questão da sua provisão. Tudo isso é avaliado quando no processo de adoção.
E muito mais é Deus quando nos toma como seu filho. Ele cuida de nós, ele nos orienta, ele provê tudo quanto precisamos para poder vivermos a caráter pelo qual ele nos adotou, nos fez seu filho por intermédio da fé em Cristo Jesus. Que é o poder de nos tornar filho de Deus. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E assim como os pais que adotam, né, que faz a adoção de uma criança, tem um bojo da sua responsabilidade da educação dessa criança, assim o Senhor também faz conosco. E para isso ele nos deixou a sua palavra, para que ela seja a nossa regra de fé e conduta. Ao abrir a palavra de Deus, é Deus como nosso Pai a nos orientar aquilo que devemos fazer em obediência, né, a esta paternidade. Fora a liberdade e a comunhão, né, extraordinária e incomensurável que temos com o Senhor, a ponto de expressarmos desta maneira aqui, ó, Abba Pai, ou seja, Paizinho. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Romanos, a leitura, textos agora de referência, né, que é 2 textos. O primeiro está em Romanos 8, 21 a 23, o segundo em Gálatas 4, 5. Primeiro vamos ver Romanos. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Pois tenho para mim, Paulo diz, que as aflições deste tempo presente não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus, porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Está se referindo ao Satanás, né, ao diabo. Na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus. E seguindo, né, tem mais do versículo 21 a 26 que diz, continuando em Romanos, porque sabemos que toda a criação conjuntamente geme, ó, está com dor de parto até agora. E não só ela, ó só, mas até nós que temos a primícia do Espírito, está na letra maiúscula, falando da presença de Deus em nós. Também gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então a adoção, né, ela tem aqui, entendemos que a doutrina da adoção nos fala de 2 estados. O estado quando passamos a nos tornar filho de Deus, onde o Espírito testifica em nosso coração, somos filhos de Deus. E o segundo aspecto da doutrina da adoção é a questão do seu clímax, que se dará através da redenção, né, operada pelo Senhor quando da sua vinda, né, naquele momento, quando diz a Bíblia que primeiramente os mortos ressuscitarão e nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles para nos encontrar com o Senhor na nuvem e ali estaremos com o Senhor para todo sempre. Este é o aspecto, né, deste clímax, né, que compõe a doutrina da adoção, né, tendo aí a sua consumação através do arrebatamento e da entrada para essa comunhão perfeita com o Senhor. Gálatas 4:5, para resgatar os que estavam debaixo de lei, a fim de recebermos a adoção, olha só, de filhos. Ou seja, agora não é mais pelas obras. Agora é pelo mérito da cruz. A lei até otorgava, né, aos hebreus, aos israelitas, a condição até de, pela lei, receberem vida. Porque muitas vezes no Antigo Testamento usava o termo, que aquele que cumpre a lei viverá. Porém, essa realidade ficou clara através das Escrituras que já não estava jamais ao alcance nosso, por conta da escravidão da lei, por conta da escravidão do pecado, por conta da escravidão daqueles que nos sujeitou. Porém, pela intervenção de Deus, em vir nos enviar o Senhor Jesus,
agora, pela graça que agora está presente nesse tempo da dispensação, nós recebemos esta salvação por parte do Senhor. Porque a fé vem de Deus e não das obras, para que ninguém se glorie. E através da graça passamos a fazer parte desta filiação maravilhosa e divina, que é sermos filhos de Deus. Introdução. Ao crermos no Senhor Jesus como Salvador, passamos pelo processo de adoção. Então, que nos tira da condição de criaturas e nos faz filhos de Deus. Eu preciso parar aqui, sempre tenho que parar e vou parar. Se alguém já acompanhou alguma situação de eu falar sobre isso, né, me considere, porque alguns aqui que estarão conosco não vão ter essa compreensão. Não é bíblica, estamos falando de doutrina da adoção. Então, estamos falando da doutrina bíblica. O aceitar a Jesus como Salvador não é uma doutrina bíblica, e sim o crer no Senhor Jesus. Essa questão de aceitar Jesus é um modismo que surgiu no século XIX por conta de um avivalista, né? E eu não vou lembrar o nome dele agora, é claro, mas foi por conta desse momento em que era feito o apelo. Porém, a partir quando nós lemos a carta do apóstolo João, a epístola do apóstolo João, o evangelho, melhor dizendo, do apóstolo João, observe que no capítulo 3, quando do encontro de Nicodemo, Jesus diz para ele: necessário vos é nascer de novo. E o Senhor Jesus diz: o vento sopra como ele quer. O vento sopra. Não sabemos nem de onde ele veio e nem para onde ele vai. Assim ele comparou trouxe essa metáfora, né? E diz: a seu Espírito Santo. O agir do Espírito Santo, não sabemos o momento. E Deus não estabeleceu, o Senhor Jesus não estabeleceu, né, dentro dos evangelhos, né, e não otorgou essa demanda para a igreja para otorgar esse caráter litúrgico do apelo como uma confirmação de que a pessoa é salva ou recebeu a adoção como filho. Por que eu digo isso? Pelo testemunho nosso próprio. Quantos não foram à frente por conta do apelo, que se dá muitas vezes pelo empurrão, de a pessoa ir lá no banco, falar com aquela pessoa, para que ela vá e fica ali persuadindo ela, quando a própria palavra do Senhor diz que não é pela força, mas é pelo meu espírito. Então esse costume ele surgiu, ele foi aí, né, tendo a sua aceitação dentro do campo, né, evangélico, né, e passou agora a se tornar até parte, né, da liturgia de culto. Observe isso. E muitos aceitam por conta dessas questões que fogem e jamais tem alicerce na palavra de Deus. Por isso que nada acontece. Eu tenho testemunho disso, de muitos que foram à frente e continuam na vida de pecado. Não voltaram no segundo culto e, ainda que foram visitados, saíram. Outros vêm, mas depois saem, porque passa a ser levado somente por um momento de persuasão, porque o ambiente realmente ele é agradável, onde há o louvor, onde há promessas maravilhosas de Deus, e fiados sobre essas promessas, a pessoa permanece ali, porém sem uma consciência não só da grandiosidade, caro jovem, da questão de ser o filho de Deus, como também da responsabilidade quanto a essa posição que o Senhor nos coloca como adoção de seus filhos. Então não é ao aceitar Jesus, é ao crer em Jesus, porque o próprio Senhor Jesus estabeleceu. Aí a palavra do Senhor Jesus é magna, e não a de um avivalista. A palavra do Senhor Jesus é a magna. Porque ele diz: aquele que ouvir as minhas palavras e as colocar em prática, assemelhei a um prudente edificador, que vai, cava até achar a rocha e estabelece a sua fundação ali. E pode vir as correntes, os ventos, a chuva, e aquela casa ela não será abalada.
Então, aqueles que estão dentro da condição do crer estão firmados nesta rocha, porque está estabelecida pela palavra de Deus e que é um mover do Espírito Santo. E o Senhor Jesus disse isso quando ele falou aos apóstolos: ide por todo mundo, olha só, e pregai o evangelho. A nossa responsabilidade como cristão e como igreja é proclamarmos o evangelho, proclamarmos o evangelho. E ele diz: pregai o evangelho a toda criatura, aquela que crê, não é aquela que aceitar, não é aquela que concordar, é aquela que crê será e for batizada será salva, que não crer será condenada. Então não é o aceitar Jesus como Salvador, é crer em Jesus. E, em segundo lugar, não como só Salvador, mas também como Senhor da nossa vida. E essa atitude, ela parte do ouvinte. Como em Atos nós vemos 2 exemplos, ou a partir do momento em que Pedro está pregando. Aí diz que aquela pregação de Pedro, a todos que estavam ouvindo, compungiram-se em coração e perguntaram aos apóstolos: o que faremos nós? Assim como aqueles que ouviram até a João Batista, que saíam de Jerusalém, de vários locais, para ir lá ouvir a pregação no deserto de João Batista. E eles também, tocados pela palavra e pela pregação de João Batista, eles perguntavam. Os publicanos perguntaram, as prostitutas perguntaram: o que faremos nós? Os soldados romanos perguntaram: o que faremos nós? Então, logo, é o crer que leva a pessoa a tomar uma atitude, até de buscar conhecer, de buscar a se interessar, a ser movido por esta fé, e não apenas um ato de apelo. Na carta aos Romanos, Paulo ressalta que essa condição de filhos nos habita a receber as bênçãos que o Pai guarda para o seu povo. Somos agora herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. Com ele padecemos para também com ele sermos glorificados. A outra condição aqui que nós vemos dentro da doutrina da adoção é que o fato de passarmos a sermos filhos de Deus não nos priva das tribulações. Não nos priva da dor, da perseguição, das tribulações desta vida. Porque o próprio escritor a Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2, diz que todas as coisas acontecem de igual modo a todos. Então, logo, não estamos privados simplesmente pelo fato de passarmos a ser filhos de Deus. Pelo contrário, a semelhança do que o Senhor Jesus passou, nós também estamos convidados a compreender e estamos dispostos, em resignação, a essa trajetória pela qual o Senhor nos orienta. Primeiro ponto, uma nova posição espiritual. A adoção divina nos possibilita legitimamente a participar das bênçãos e da glória futura de Deus. Ao receber o espírito de adoção, passamos a usufruir da paternidade de Deus, deixando de lado o temor da escravidão. Essa verdade joga por terra a crença de que todos os seres humanos são filhos de Deus, pois nos tornamos filhos de Deus somente pela fé. Somente pela fé em Jesus Cristo. Aí sim, olha aqui. Pois nos tornamos filhos de Deus somente pela fé em Jesus Cristo. Primeiro subponto, co-herdeiros com Cristo, nós. Somente pela fé, mais uma vez, em Cristo podemos receber o espírito de adoção e nos tornar filho de Deus. Então, já os 2 textos que nós lemos, está da confirmação do que eu tenho trazido para você, né? À luz da Bíblia, caro e querido jovem ouvinte da palavra de Deus. Não é um conceito meu. Ou nós aceitamos o que a Bíblia diz, como ela diz, ou então estamos enfadados a tomar o caminho do engano e até acarretarmos ao caminho da heresia, né? O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ensinou à igreja que
Assim como todos morreram em Adão, também todos são vivificados em Cristo. Por isto, Jesus veio ao mundo para nos tornar filhos de adoção, segundo a vontade de Deus desde o início, antes da fundação do mundo. A adoção é uma bênção de Deus. Na adoção, os redimidos passam a ter uma união espiritual com o Filho de Deus. Paulo descreve a operação de Deus na vida do crente assim: onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para o apóstolo, aqueles adotados como filho de Deus, olha só o que nós comentamos, não pode mais viver no pecado, porque estão mortos para o mundo, sendo agora chamados de filhos da promessa. Então é importante lermos, estamos falando de uma doutrina da adoção que está relacionada à salvação, é importante então nós lemos aqui, se preciso for, um texto bíblico, qual faremos agora, além dos textos de referência, Romanos 6, 9 a 12. Romanos 6, 9 a 12. Olha só. Sabemos que, tendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre mais, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez por todas morreu para o pecado, olha só. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Não reine, olha só que Paulo diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecer das consequências. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Que a questão da possibilidade de pecarmos, ela existe. Como o próprio apóstolo João diz, segundo a carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 1 e 2, ele diz: filhinho, não pequeis, mas se pecardes, temos advogado no céu, que é o Senhor Jesus Cristo. Então, logo, não há qualquer antagonismo em dizermos que sermos filhos de Deus e permanecemos no pecado. 2 Coríntios também, que é importante ler, capítulo 6, a partir do versículo 14, também traz essa consideração. Olha só. Não prendais ao julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Paulo trata isso no capítulo 6 de Romanos também. Que comunhão tem a luz com as trevas? Outrora éramos trevas, agora, por sermos adotados por Deus, somos luz. Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? E que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Porque santuário somos nós. Pois nós somos santuário de Deus vivo. Como Deus disse: neles habitareis e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Agora, olha o apelo que o Senhor faz. Pelo que sai vós do meio deles, e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis coisa imunda, e eu vos receberei. A partir daí, ele diz, olha o que ele diz: e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então não há consenso de declararmos sermos filhos de Deus, ou até temos essa convicção no nosso coração, quando a nossa prática de vida está mais aliada, em consonância ao pecado. Continuamos a mentir, continuamos a enganar, continuamos a ter atitude de omissão, continuamos a praticar o adultério, a fornicação, a desobedecer aos nossos pais, a desobedecer ao nosso pastor, e por aí vai. As obras da carne não podem jamais fazer consonância com aqueles que são chamados e têm a convicção de ser filho de Deus. Então não é a convicção pessoal, mas a convicção de dentro de Deus para os nossos corações, para a nossa alma. Segundo, a doutrina da adoção. Não seria exagero afirmar que a doutrina da adoção reflete a profundidade do amor de Deus, uma vez que o Pai adota como filho aqueles que mereciam o inferno, fazendo deles seus herdeiros. A adoção pela obra redentora de Cristo restaura a relação entre Deus e o ser humano, elevando os crentes à posição de filhos amados, participantes da família de Deus. Quando nós olhamos pelo retrovisor do Antigo Testamento, chegando ali ao princípio da Escritura, observamos que Adão e Eva, ao viração do dia, Deus vinha falar com Adão e Eva, mas nunca vemos ali dizer que ele tratava eles como filho.
Eu chamei a atenção a essa questão para você ver o quanto a dimensão, e até mesmo posso afirmar, incomensurável do valor agora de sermos adotados por Deus como filhos. Agora o Senhor não vem à viração do dia. O Senhor está conosco diariamente, desde o abrir nossos olhos até o final do nosso dia. Será que temos valorizado esta comunhão? Será que temos valorizado esse relacionamento? E esse valor se dá pelo exercício espiritual que o Senhor tem nos deixado, da leitura, do devocional, do estudo, do jejum, da oração. Pense nisso, caro jovem, e cada um de nós que aqui estamos a refletir sobre esse conteúdo, a conhecer esse conteúdo. A adoção, um projeto divino. Paulo explicou aos crentes de Roma que recebemos o espírito de adoção e agora somos guiados pelo Espírito de Deus. Desse modo, entender a doutrina da adoção é essencial para a compreensão da comunhão que o redimido desfruta com o Pai Celestial. A graça salvadora não apenas transforma escravos do pecado e servos de Cristo, mas também os torna membros da família de Deus. Inclusive, no dia 30 de outubro, foi liberado pela plataforma do YouTube, aqui pelo canal, a mensagem que falava dos benefícios incomensuráveis da salvação. Baseado ali em Isaías capítulo 11, tratava aí desse benefício, né, dentro de um campo da incomensurabilidade humana, mas não deixando de compreendermos sobre a sua grandeza. Por isso tem que nos levar a uma reflexão com respeito ao valor, à gratidão que precisamos ter quanto a esse agir de Deus, essa proposta de salvação que o Senhor colocou em pleno vigor através e consumação através do envio, né, do seu Filho Jesus Cristo, o qual, segundo a Escritura, morreu ali pelo nosso pecado e, segundo a Escritura, ressuscitou ao terceiro dia. Então, tudo isso, e por esta tão grande gratidão, precisamos, né, compreender que precisamos realmente valorizar esta comunhão que temos com o Senhor como filhos de Deus. A adoção parte essencial do plano de Deus. É um regozijo saber que nos tornamos filhos amados do Pai Celestial pela fé, olha, mais uma vez, em Cristo. A todos que o recebem, Jesus, ele dá o poder de serem feitos filhos, os quais não nasceram só do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão. 3 vezes ele fala, não nasceram do sangue, ou seja, não é questão biológica, como os hebreus e os israelitas, presos à sua vaidade nacionalista, achavam que o Messias via só para eles. E se prenderam a essa, se tornou algema para o povo de Israel. Paulo trata isso em Romanos, capítulo 1:5, se eu não me engano, ou 8:5, ou capítulo 5, uma coisa assim. Paulo trata disso, e até no capítulo 10, quando Paulo diz que estava orando por eles, que conhecia e entendia, e era verdadeiro o zelo deles por Deus. Porém, Paulo diz sem entendimento. Aí Paulo trata do exemplo dele, que assim também fez e estava cometendo erro porque o Senhor Jesus veio para todos, né? E não para uma elite nacionalista e nem muito menos para uma questão biológica. Por isso que ele diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, porque a nossa disposição é contrária aos princípios e à vontade de Deus. Nós caminhamos na contramão de Deus, quando dentro da nossa natureza pecaminosa que carregamos conosco. Nem da vontade do varão, não parte de nós, mas de Deus. Então, a Bíblia é categórica quanto a essa doutrina da salvação, cuja origem ela é única, ela é divina, ela vem do Senhor. Mediante Cristo somos adotados por Deus, assumindo a posição de filhos autênticos e herdeiros do reino. Que maravilha, né? Terceiro ponto, caminhando para o final, a bênção que vem do céu. Antes da criação do mundo, Deus, segundo a sua vontade, nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo. Então, essa descaracteriza, né, e põe por terra a questão da doutrina que caminha aí, ladeado a esta verdade que estamos conhecendo aqui o conteúdo da doutrina da adoção, por a questão da eleição.
que Deus ele tem os seus eleitos, que o Senhor Jesus veio em prol desses eleitos. É certo que sabemos que Deus tem a presciência daqueles que vão negar a salvação. Isso, por certo, é uma verdade. Faz parte do atributo do Senhor, caro jovem. E você que me ouve. Deus, desde o nascimento do ventre da sua mãe, todos que vêm a este mundo, Deus sabe pela sua presciência se eles vão para o inferno ou vão para o céu. Isso é uma precisão, estamos falando de presciência com respeito ao destino daqueles que vêm ao mundo, pelo atributo que pertence unicamente a Deus. Isso aí é um fato. Isso é um fato. Porém, antes da criação, Deus ele tinha preparado o cordeiro. Por quê? Porque Deus queria deixar claro para mim e você o propósito de Deus. Deus não tem prazer na morte do ímpio, diz Ezequiel. Deus não tem prazer na nossa dor e no sofrimento. E muito mais, Deus não tem prazer em que nós venhamos para o inferno, porque é o caminho que estamos seguindo, a parte da graça de Deus. Porque aquele que não crê, diz o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19, que já está condenado. Então, disso Deus tinha ciência, mas quando o Senhor enviou o seu filho, ele preparou o cordeiro antes, já foi para nos dar a oportunidade de escolhermos. A questão daqueles que vão acabar, por certo, está destinado, muitos já foram e outros irão, mas por uma escolha própria dele. Porque há tanto a graça comum, né, para todos, em que Deus faz com que a pessoa compreenda e ouça o evangelho, a pregação, e Deus não interfere no seu livre-arbítrio, a ponto de ela decidir, né, pela salvação. Então a questão da eleição, ela se dá nessa doutrina, dentro da doutrina da adoção, que é em Cristo Jesus, é que o Senhor nos deu a condição de sermos eleitos. A partir da fé em Cristo Jesus, fazemos parte dessa adoção, né? E essa eleição em Cristo Jesus. Essa adoção aplica em vínculo pessoal com Deus, né? O Abba Pai, refletindo proximidade e confiança aos filhos de Deus, que são guiados pelo seu Espírito, olha aí. E é o Espírito que testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Então, não se preocupe com aqueles que queiram negar essa verdade, se você convive com ela no seu coração e tem buscado viver ao caráter, né, pelo Espírito de Deus, né, na condição de filho de Deus. Não recebemos espírito de escravidão, mas de adoção. A obra da salvação nos possibilitou ser adotados como filho de Deus, logo cordeiros com Cristo. Quando cremos no Senhor Jesus como Salvador, por sua imensa misericórdia, Deus nos liberta do espírito de escravidão e nos oferece o espírito de adoção de filhos. Agora fazemos parte da família de Deus, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crê no seu nome. Segundo subponto, a paternidade divina. Deus nos oferece sua paternidade por adoção, mas ama como filho, como a filho legítimo. Eu serei para vós pai, e vós serei para mim filho e filha, diz o Senhor Todo-Poderoso, aí, fazendo menção do texto que nós já lemos. Assim, se parte da família de Deus é uma bênção que nos possibilita o convívio com os irmãos para glorificarmos a Cristo em concordância, a paternidade de Deus se revela no amor incondicional com que ele oferece a seus filhos adotivos em sua herança eterna. Então, logo, essa filiação não é desenvolvida apenas no momento do culto e do congregacional, mas ela se reflete na nossa vida diária, em todo momento da nossa caminhada e do nosso relacionamento com o Senhor. Concluindo, a doutrina da adoção nos revela que ao cremos em Jesus, somos adotados pelo Pai em seu grande amor. Na Bíblia conhecemos a natureza da união que a obra de Cristo na cruz nos proporcionou, fazendo com que esse processo de adoção seja possível. Agora, nós nos tornamos membros da família de Deus, herdeiro de todas as coisas juntamente com Cristo.
A Ele seja a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, mais uma vez em Tua presença, pedimos perdão do nosso pecado e queremos Te agradecer, Senhor, por este momento tão glorioso que aqui ficamos, conhecendo, Senhor, mais, Senhor, uma bênção que temos recebido, mais essa questão desse benefício, ó Pai, que faz parte desta doutrina, desta verdade, pela qual, por intermédio da fé no Senhor Jesus, passamos a ser adotados como filhos e recebemos essa confirmação, Pai, em nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a valorizarmos, nos ajuda, Senhor, a considerarmos a cada dia, a cada passo nosso, Senhor, venha refletir essa verdade para aqueles que estão fora. Venhamos testemunhar verdadeiramente, Pai, que somos filhos de Deus, por uma vida de temor e tremor a Ti. Nos guarda, Senhor, de estarmos vivendo em antagonismo a essa realidade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Faz isso, Senhor, nos ajuda, é o que nós te pedimos, ó Pai. Já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais uma programação. Muito obrigado por vocês terem estado conosco até aqui o final. E que Deus nos abençoe, por intermédio de Jesus, nos proporcione uma outra oportunidade para estarmos meditando na sua palavra, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, um abraço a todos.